Eu sou Rafael Ribeiro e esse é o canal Fé em Ação. Nós estamos numa série de mensagens falando sobre a realidade de ser uma nova criação. No vídeo anterior, nós falamos sobre a composição do ser humano e por que Deus precisou fazer uma nova criação. Então, se você está chegando no canal hoje, eu te recomendo você assistir esse vídeo primeiro. Eu vou deixar no card aqui em cima, você clica e já vai direto para lá. Mas antes de continuar, antes de eu começar a falar sobre o tema de hoje, não esqueça de deixar o seu like, se você gostar desse vídeo. Se você não gostar do vídeo, você pode deixar o seu dislike. Muito importante deixar os seus comentários, elogio, crítica, sugestões. Fique à vontade para estar interagindo conosco. Se inscreva no canal e clique nas notificações para você estar recebendo o restante dos conteúdos. No vídeo de hoje, nós vamos estar falando sobre o pecado e as suas consequências para a humanidade. Bom, o que é pecado? Pecado, nós temos muitas definições na Bíblia para a palavra pecado. Pecado pode ser considerado um erro, iniquidade, injustiça, fracasso, mas a que mais aparece para nós é erro. E aonde surgiu o pecado? Bom, o pecado ele nasceu no coração de Lúcifer, né? o diabo. Ele se voltou contra Deus, ele foi o primeiro ser que não quis estar debaixo do domínio, da autoridade e do governo de Deus. A Bíblia fala que ele tentou exaltar o seu próprio trono acima do trono de Deus, e nesse embate ele com certeza perdeu. Bom, e quais as consequências do pecado para os seres humanos? E talvez você tenha uma dúvida. Bom, se o pecado ele é tão grave, por que Deus não impediu, né? Por que Deus não fez nada, deixou isso chegar até os seres humanos? Né? Acho que muita gente conhece a história e sabe que lá no Jardim do Éden existiam duas árvores, a árvore do bem e do mal, a árvore da vida. E depois que Adão comeu esse fruto, é que veio a queda do ser humano. Bom, a grande questão, que fica muito claro para nós é o seguinte: Deus é bom em todo o tempo, né? Deus é justo, Deus ele é formoso. Então, mas olha só, o amor e a adoração, elas só se tornam genuínas se você tem a oportunidade de não fazer. Deus deu liberdade de escolha para os seres humanos. Eles tinham as condições, né, de tanto amar a Deus ou não, e tanto de adorar a Deus ou não. Então, entenda uma coisa: o problema não foi comer o fruto em si. O problema foi o ser humano naquela atitude, né? Foi Adão naquela atitude decidir, optar que poderia viver afastado de Deus, poderia viver se tornando o seu próprio Deus. É essa que é a oferta do diabo para todos os seres humanos, desde Adão até os dias de hoje. Nós vemos uma série de situações, né? Eu vou falar sobre isso daqui a pouco, de as consequências do pecado ter entrado no mundo, mas já dando um spoiler aqui, né? Uma dessas consequências foi a humanidade achar que pode viver uma vida afastada de Deus. Isso não dá. As consequências são terríveis. É por isso que a humanidade está nesse declínio e nessa imoralidade, e as coisas só estão piorando. Esse é o motivo. Porque essa é uma das consequências do pecado, né? Nós temos consequências do pecado. Bom, a Bíblia fala que o salário do pecado é a morte. Então, uma das consequências mais terríveis do pecado para os seres humanos é a morte. Nós temos 3 tipos de morte que podem chegar sobre a vida humana, né? Você já acha que um tipo de morte já era ruim, imagina 3, né? Mas sim, existem 3 tipos de morte para o ser humano. A primeira morte é que todos nós conhecemos, é a morte física. O que é a morte física? É quando o espírito e a alma se separam do corpo humano, né? O corpo morre, ele perde a sua vida bios, e o espírito e a alma voltam para o reino dos espíritos. Bom, Adão, ele era imortal, ele tinha um corpo glorificado, ele não poderia morrer. Então, como o salário do pecado é a morte, uma das consequências foi a morte física. No caso, através de Adão, os seres humanos passaram a estar... existia a possibilidade de morrer fisicamente na Terra. Segunda morte que nós temos como consequência do pecado é a morte espiritual. Bom, a morte espiritual é um ser vivo, né, um ser humano, tá?
mas que não tem comunhão com Deus. O seu espírito não tem comunhão com Deus. Ele não tem nem ideia disso, ele não faz nem menção disso. A Bíblia fala que todos pecaram e por isso carentes da glória de Deus. Está lá em Romanos 3, 23. Então, todos os seres humanos da Terra, eles nascem sem a comunhão com Deus. Por isso, a religião. O que é religião? Religião vem da palavra religare, que é ligar de novo. Ligar de novo o quê, gente? A comunhão entre os seres humanos e Deus. Tá? Então, a terceira morte é a chamada segunda morte, que essa é a pior de todas. Né? Pode parecer que tudo isso é muito ruim, mas a pior morte é a morte, segunda morte, a morte eterna, que é quando, pela condenação que também chegou pelo pecado, né, essa pessoa, que nós já falamos no vídeo anterior, que é o espírito, ser condenado à eternidade no lago de fogo e de enxofre. Outra consequência também do pecado para os seres humanos foi a perda da autoridade. Né? Adão, ele era autoridade sobre a terra, e como ele perdeu essa autoridade, quem pegou para si foi o diabo. E é por isso que o diabo ele pôde influenciar até hoje a humanidade. Né? A Bíblia fala que o mundo jaz no maligno. É por isso. E foi por causa disso também que Jesus precisou vir à Terra, porque como um ser humano perdeu essa autoridade, somente outro ser humano poderia conquistá-la. Então foi por isso que Jesus precisou assumir uma forma humana, vir como um homem na Terra, para poder resolver esse problema. Então, gente, seja abençoado na prática da palavra.